Um feliz sábado para vocês todos. É um grande prazer falar com os irmãos. De fato, gostaria de estar aí presente, falando pessoalmente. Como não é possível, vamos aproveitar o recurso da tecnologia para transmitir a palavra de Deus. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para João 17:3. Na oração sacerdotal que Jesus proferiu antes de ser levado para julgamento, naquela quinta-feira à noite, ele disse: Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, aqui nesse verso 3, Jesus atinge o nosso objetivo, né? Que é a razão de nós nos dedicarmos a Deus, dedicarmos à verdade, é realmente ter a vida eterna. E Jesus deixou claro que a condição essencial de vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Aí vem a pergunta: como é que nós podemos conhecer a Deus? Em João 14, versículo 6, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando Filipe perguntou a Jesus, no verso 8, mostra-nos o Pai, Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante todo o tempo? Quem me vê, vê o Pai. Então, Jesus é a revelação máxima do caráter de Deus. Então, de fato, quem conhece Jesus, conhece ao Pai. Agora, aqui eu tenho uma citação muito interessante do Espírito de Profecia. A irmã White comentando João 17:3, ela diz assim: essas palavras significam muito. É somente conhecendo Cristo que podemos conhecer o Pai. O enviado de Deus apela a todos para ouvirem essas palavras. Essas são palavras de Deus e devem ser compreendidas por todas. Conhecer a Cristo de maneira salvadora é ser vitalizado pelo conhecimento espiritual, praticar suas palavras. Sem isto, tudo é sem valor. Então, o que é que o Espírito de Profecia está dizendo aqui? Para conhecer a Deus, nós precisamos conhecer a Cristo, quer dizer, conhecer o caráter de Cristo. Para conhecer o caráter de Cristo, nós precisamos estudar e obedecer a palavra de Deus. Essa é a maneira de conhecer ao Pai e ao Filho. É claro que nós não podemos obedecer a palavra de Deus sem a graça de Cristo. Aqui no Salmo 145, nós temos uma bela descrição do caráter de Deus. Salmo 145. Eu vou destacar aqui alguns versos. No verso 3 diz assim: grande é o Senhor. Estou lendo aqui na versão internacional, nova versão internacional. Diz assim, verso 3: grande é o Senhor e digno de ser louvado. A sua grandeza não tem limites. Bem, quando vamos ao verso 8, aqui diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. Então aqui o salmista fala de vários atributos divinos. Deus é misericordioso, compassivo, paciente e transbordante de amor. No verso 9 diz: o Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Geralmente,
na nossa natureza humana, nós procuramos ser bons para aqueles que são bons para conosco. Mas Deus nos ensina algo muito mais profundo. Verso 9 diz: o Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. No verso 13, segunda parte, diz assim: o Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. Em outras palavras, Deus cumpre o que ele promete. E aqui na última parte diz: ele é bondoso em tudo que faz. Verso 14 diz: o Senhor ampara todos que caem e levanta todos que estão prostrados. Verso 17: o Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo que faz. 18 diz: o Senhor está perto de todos que o invocam com sinceridade. Verso 20: o Senhor cuida de todos que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Então, eu gostaria de recomendar a vocês que depois lessem esse salmo completamente, todos os versículos, porque, voltando ao nosso ponto inicial, vida eterna depende de conhecer a Deus. Para conhecer a Deus, precisamos conhecer a Cristo. Para conhecer a Cristo, precisamos estudar e obedecer a sua palavra. Quer dizer, é a Bíblia que revela o caráter de Deus. Então, esse Salmo 145 é especial. Agora, conhecer a Deus envolve conhecimento teórico também, porque Satanás ele colocou na mente do mundo todo que Deus é um Deus cruel, é um Deus vingativo, é um Deus que está pronto a punir, a castigar. É verdade que se nós rejeitarmos a graça de Deus, não vamos receber nada mais do que condenação. Mas o desejo de Deus é salvar a todos. Então, nós precisamos ter uma visão correta do caráter de Deus. Esse é o aspecto teórico, né? Agora, conhecer a Deus na prática envolve obedecer a sua palavra. Quer dizer, não é apenas cumprir algumas formalidades, ou ser membro da igreja, ou fazer algumas coisas boas, ou fugir de alguns problemas, de alguns vícios. Isso não é suficiente. Nós precisamos ter um conhecimento pessoal de Deus, estudando e obedecendo sua palavra. Então esse é o ponto essencial que gostaria de destacar nessa tarde. Bem, eu gostaria de dizer também, exatamente hoje, nesse momento quando eu comecei a reunião com vocês, os irmãos aqui na igreja de Roanoke começaram uma outra reunião, que a partir de segunda-feira nós estaremos realizando o Conselho da Conferência Geral. Começa segunda-feira e vai até o dia 6 de outubro. E nós já temos irmãos representantes de quase todos os continentes aqui hoje. Ainda não chegaram todos, mas a maioria já chegou e amanhã chegam os restantes. E nós vamos ter notícias de todas as partes do mundo. Gostaria de dizer para vocês que a obra de Deus está progredindo em vários lugares. Estamos enfrentando problemas difíceis também, por exemplo, no Paquistão, que é um país muçulmano. Há pouco tempo, há mais ou menos uns 3 meses atrás, mataram 3 irmãos nossos no Paquistão. E a nossa igreja enfrenta muita dificuldade lá, porque é um país muçulmano, são intolerantes, e sempre que alguém deixa o islamismo e se torna cristão, ele fica sob ameaça de morte. Até eu gostaria de pedir aos irmãos que se lembrassem dos irmãos do Paquistão. E é um lugar onde nós estamos sofrendo dificuldades, é esse, o Paquistão. Realmente, todos os países árabes, onde o Estado é religioso, nós temos dificuldades. Por exemplo, na Arábia Saudita, uma irmã nossa, ela foi trabalhar no país, e quando ela recebeu um pacote de publicações nossas, ela
As autoridades abriram o pacote, descobriram que ela era cristã e a expulsaram do país. Então nós temos as dificuldades em alguns países do mundo. Mas, de modo geral, a obra de Deus está avançando, não está crescendo como nós gostaríamos. Quando nós falamos de crescimento, nós envolvemos o progresso espiritual e também o acréscimo de novas almas para a igreja. E, lamentavelmente, em muitos países a obra não está progredindo como se deveria. Tem apenas um crescimento vegetativo. E aí é que nós queremos atingir um ponto de que nós precisaríamos, como membro da igreja, ser missionários. Necessitamos não apenas falar do evangelho, mas viver a verdade que nós conhecemos. E é mediante esse viver a verdade que o mundo será sacudido, é alcançado pela mensagem. E faz um pouco de, menos de 2 meses, eu estive visitando pela Europa. Nós visitamos a Romênia, onde temos mais ou menos 3.200 membros. Da Romênia nós fomos para a Hungria, onde tivemos conferências espirituais e reorganizadoras. Da Hungria nós fomos à Sérvia, também tivemos conferências organizadoras espirituais. De lá nós atravessamos a Macedônia e fomos à Albânia. Na Albânia nós estamos apenas começando o trabalho. Temos apenas um casal de missionários e já temos algumas pessoas interessadas, mas ainda não temos membros além dos missionários. Da Albânia nós fomos à Bulgária. Bulgária, óbvio, está estabelecida há muito tempo. E da Bulgária voltamos à Romênia, onde tivemos conferências públicas sobre o assunto da justificação pela fé, e depois as conferências religiosas, conferências espirituais, e reorganização da União. E agora estamos aqui em Roanoke, Virgínia, para as reuniões do Conselho da Conferência Geral, que vão começar na próxima segunda-feira. Eu gostaria de abrir já o diálogo, se os irmãos têm alguma pergunta para fazer, sintam-se livres. O que estiver ao nosso alcance, estaremos respondendo com o maior prazer. Foi não? Do Abrantes, certo. Conheço, eu estive aí quando a igreja ainda estava sendo construída, estava sendo acabada, o irmão Daniel Duarte estava trabalhando aí. E depois estive também numa reunião de oração, pelo menos 2 vezes. É uma igreja que tem mais ou menos uns 5, 6 anos, não é isso? É. É, eu me lembro disso aqui. Eu me lembro dessa experiência. Aham. Pois não. A obra na China. Eu acabei de falar com o irmão ontem que esteve na China. A obra na China está passando por uma experiência interessante. As autoridades chinesas, elas não estão perseguindo tanto nossos irmãos mais. Só que eles não podem detectar que há algum missionário estrangeiro. Aí eles prendem esses missionários, né? Mas os nossos irmãos estão desfrutando de liberdade lá, embora ainda não sejam registrados, porque para ser registrado na China, a igreja tem de se submeter ao controle do Partido Comunista. E o Partido Comunista só escolhe pessoas que estejam de acordo com eles. E aí o partido controla dízimos, controla os membros, através dos pastores, ele espiona a igreja, né? Mas, de modo geral, a igreja está passando por um tempo de tranquilidade na China. Nós temos na China duas uniões, mais ou menos 600 a 700 membros. Essa é a situação da obra na China.
Aí vocês é que têm mais condições de me responder essa pergunta. Bem, pelo que eu sei, a obra no Brasil está progredindo. Temos aí duas uniões, né? Se não me engano, temos 13 associações. A coportagem está não como no passado, porque agora há muita competição, muita concorrência, né? Mas a coportagem também está avançando. Temos as escolas, temos o Hospital de Curitiba, né? Então, graças a Deus, a obra no Brasil está bem estabilizada. É claro que sempre tem lugar para melhora, né? Nós estamos precisando realmente de um revivamento, precisamos conhecer a Cristo de maneira mais pessoal, e nós conhecemos a Cristo estudando, mantendo comunhão com Ele e também fazendo trabalho missionário, falando dele para outras pessoas, né? Mas pela notícia que temos recebido, o Brasil está numa situação mais ou menos estável. E amanhã estaremos recebendo o irmão Rômulo aqui, que nos vai dar mais notícias, porque o irmão Rômulo é o secretário regional para toda a América do Sul, né? Pois não, William. Olha, a minha principal preocupação é que cada irmão, cada membro do movimento de reforma tem um conhecimento pessoal de Cristo. Porque, note bem, nós sempre fazemos apelo para a obra missionária, para a evangelização e tudo, né? Mas enquanto nós não temos um conhecimento pessoal com Cristo, nós não temos disposição para fazer trabalho missionário. Podemos até cumprir alguns deveres, fazer algum trabalho, mas vocês se lembram, por exemplo, a experiência daquela mulher samaritana? Ela era uma mulher desprezada, tinha uma vida difícil e tudo, mas quando ela conheceu a Cristo, imediatamente ela saiu da beira do poço ali e já trouxe quase toda a cidade aos pés de Cristo, né? Então, a minha grande preocupação é essa. Nós temos de fazer muito trabalho missionário, mas antes disto, nós precisamos ter um conhecimento pessoal de Cristo. Que quando realmente conhecemos a Cristo, então, diz a Ellen White no livro Desejado, todo verdadeiro cristão nasce como missionário no reino de Deus. Então, eu tenho trabalhado muito nessa linha, para que as pessoas conheçam a Cristo por experiência pessoal. Porque quando nós temos certeza que nossos pecados foram perdoados, que fomos aceitos por Cristo, e nos entregamos a Ele, nós somos batizados com o Espírito Santo. Então nós não temos como esconder a mensagem, né? A nossa alegria é falar com a família, falar com os vizinhos, falar com os colegas de escola, colegas de trabalho. Então, realmente, o que nós precisamos é conhecer a Cristo. Até me vem à memória um texto do livro Atos Apóstolos que diz assim: se a igreja se revestir da justiça de Cristo e cortar toda a união com o mundo, então a luz brilhará. Interessante, ela fala de duas coisas aqui: revestir-se da justiça de Cristo e separar-se do mundo, cortar toda aliança com o mundo. Aliás, durante toda a história da igreja, o maior perigo que sempre nos afetou foi sermos contaminados pelo mundo, a união com o mundo, tentar imitar as práticas mundanas, né? Então, quando nós aceitamos realmente a Cristo, nós rejeitamos o pecado, rejeitamos o mundo. Agora, quando nós escolhemos o mundo, então não podemos estar unidos a Cristo. Então, o meu foco principal tem sido este,
incentivo aos irmãos ter uma experiência mais profunda com Cristo. E, na minha opinião, além da Bíblia, o melhor livro que nós precisamos ler, estudar profundamente, para ter um conhecimento mais profundo de Cristo, é o livro Desejado de Todas as Nações. Eu gostaria de recomendar a todos vocês aí que dessem atenção especial a este livro. É o livro que melhor revela a missão de Cristo, seu caráter, a sua vida. Interessante. Exatamente. Eu faço até uma observação que eu sempre destaquei. Por exemplo, Nicodemo, no capítulo 3 de João, ele era religioso, ele era membro da igreja, ele era professor de teologia, era príncipe, era muito rico, fazia muitas boas obras. Mas quando Jesus falou com ele do novo nascimento, ele ficou chocado com a realidade e demorou mais de 3 anos para se entregar a Cristo. Que Nicodemos realmente se entregou a Cristo quando viu Jesus na cruz, né? E a mulher samaritana, ela teve apenas 1 hora de entrevista com Cristo e foi suficiente, né? Depois de 1 hora, ela deixou o cântaro, esqueceu da água e foi buscar as pessoas, né? Então, realmente, a experiência da mulher samaritana é uma experiência especial. Então, eu volto ao nosso ponto. O que nós realmente necessitamos é ter um encontro com Cristo. É conhecê-lo pessoalmente, como aquela mulher conheceu. Então, nós nem precisaremos pedir aos irmãos fazer trabalho missionário. Só o fato de conhecer a Cristo já motiva a pessoa a contar aos outros o que ela aprendeu de Jesus. Aham, aham, alcançamos, alcançamos. O que nós precisamos entender é o seguinte: para sermos aceitos por Deus, nós necessitamos de perfeição absoluta. Aí isso pode ser um pouco chocante, mas a realidade é a seguinte: essa perfeição absoluta nós só encontramos em Cristo. E eu aconselho a vocês a anotarem Mensagem Escolhida, volume 1, 344. Então, por maior santidade que nós alcancemos aqui, ela não é suficiente para nos tornar aceitos por Deus. É por isso que nós dependemos sempre da perfeição absoluta de Cristo. Então, quando a Bíblia e o Espírito de Profecia falam de perfeição, precisamos entender o seguinte: existe a perfeição na esfera humana. Pela graça de Cristo, nós podemos vencer. Agora, mesmo essa perfeição que nós alcançamos aqui, em nossa natureza pecaminosa, ela não é suficiente para nos tornar aceitos por Deus. O que nos torna digno de aceitação é a perfeita justiça de Cristo. Então, vocês vão perceber ali no livro Mensagem Escolhida, volume 1, 344. Ali diz assim: o Espírito Santo, ele opera em nós e desperta em nós confissão, arrependimento,
obediência, louvor, oração, boas obras, tanta coisa. Mas, explica irmão White, passando pelos corruptos canais da humanidade, se tornam contaminados. Aí nós dependemos totalmente da imputada justiça de Cristo para sermos aceitos. Então, vamos ter em conta que, mesmo quando Jesus voltar, nós ainda não vamos ver perfeição em nós. Isso aqui parece um paradoxo, né? Porque quanto mais perto de Cristo nós chegamos, nós não nos convencemos que somos mais perfeitos. Pelo contrário, quanto mais perto de Cristo, mais percebemos que somos pecadores. Então, em realidade, nesse lado da eternidade, nós nunca vamos ver perfeição em nós. Vocês se lembram que na vinda de Cristo, quando Jesus voltar, o povo de Deus vai estar esperando por sua vinda? Disse Edmond White que o povo de Deus vai ficar pálido na presença de Cristo e vai perguntar: quem poderá subsistir? Então Jesus disse: todo aquele que tem mãos limpas e coração puro subsistirá. A minha graça te basta. Então, de fato, nós nunca vamos ver perfeição em nós. E no livro Atos Apóstolos 561, diz que lábios santos nunca proferirão essas palavras: sou perfeito, alcancei tudo. Então nós nunca vamos chegar a um estado de dizer assim: eu já alcancei tudo. Nunca. Porque quanto mais perto de Cristo, mais pecador nós vamos sentir. E só depois da glorificação na volta de Cristo é que nós vamos estar totalmente livres da natureza pecaminosa. Agora, por falar em natureza pecaminosa, eu gostaria de destacar uma diferença. Nós somos pecadores em 3 níveis, em 3 aspectos. Nós somos pecadores por tendências, somos inclinados ao pecado, somos pecadores por ações e somos pecadores por natureza. As nossas ações são perdoadas na justificação. As nossas inclinações, à medida que nós permanecemos em Cristo, estudamos a sua palavra, elas são eliminadas do caráter. Mas a nossa natureza pecaminosa, nossa natureza física pecaminosa, ela vai perdurar até a volta de Cristo. Agora, a propósito, eu gostaria de recomendar também, se vocês quiserem tomar nota, no livro Testemunho Seleto, volume 2, um capítulo que ajuda muito a compreender esses pontos, se chama Josué e o Anjo. Eu gostaria de recomendar que vocês estudassem detidamente esse capítulo. Não sei se ficou clara a resposta. Eu gostaria de acrescentar alguma coisa, irmãos. Eu também sempre, por muitos anos, eu estive muito angustiado procurando perfeição em mim mesmo, né? E como eu não encontrava essa perfeição, eu tive muito perto do desespero. Bem, um verso bíblico que me animou muito foi Filipenses 1, verso 6. Ali diz assim: aquele que começou em vós a boa obra, há de terminá-la. Então, realmente, não somos nós que fazemos essa obra de aperfeiçoar o caráter. Nossa obra é obedecer, é crer, é submeter-nos, mas quem faz a obra de transformação é o Espírito Santo. Então, a nossa principal parte é submissão. Submissão à vontade de Deus, né?
Quando a pessoa está preocupada com a salvação dela, é que o Espírito Santo ainda está trabalhando nela, né? Quando o Espírito Santo abandona uma pessoa, ela perde interesse na salvação. Ainda trabalha. Aliás, nós devíamos esclarecer bem esse assunto do pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Que a Bíblia fala de pecado para a morte e pecado que não é para a morte. Então diz Jesus que qualquer pecado pode ser perdoado, com exceção do pecado contra o Espírito Santo. E no livro Patriarcas e Profetas, 326, ali diz que o pecado contra o Espírito Santo é a resistência ao arrependimento. Quer dizer, a pessoa, ela ali fala de vários estágios. Diz que a pessoa quando ela se torna filho de Deus, ela tem o nome registrado no livro do céu. Agora, quando ela se separa de Cristo, é o primeiro passo para o pecado contra o Espírito Santo. Separa de Cristo e por uma obstinada resistência à voz de Deus chamando ao arrependimento, ela se endurece, até que a voz do Espírito Santo não é ouvida mais. Só que eu não quero acomodar ninguém, mas quero dizer o seguinte, que o pecado contra o Espírito Santo não é um pecado assim, de repente, né? É uma longa resistência. Só que nós não devemos esperar tempo nenhum para isso. Nós devemos decidir-nos seguir a Cristo hoje, né? Que embora tenhamos tempo de graça disponível, não sabemos o nosso futuro de amanhã. Mas o pecado contra o Espírito Santo é a resistência à voz divina chamando a pessoa ao arrependimento. Então, quando a pessoa tem desejo de abandonar o pecado, tem desejo de arrepender-se, ela não foi abandonada pelo Espírito Santo, de maneira nenhuma. Que quem provoca esse desejo é o próprio Espírito Santo, né? Os irmãos podem se sentir à vontade, né? Certo. No livro de Salmos 119, versos 9 a 11, aqui tem uma pergunta muito importante e ela é específica para os jovens, né? Aqui diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Vivendo de acordo com a tua palavra, eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. E o verso 11 diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Vocês percebam que o segredo de vitória sobre o pecado é manter a palavra no coração, né? Agora, aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, diz assim, 9 e 10, alegre-se jovem na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude, siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar, mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Então, ao mesmo tempo que Deus nos dá liberdade de nós fazermos o que nós bem entendermos, Ele nos faz lembrar que nós vamos dar conta de tudo, né? Quer dizer, devemos ter em mente que Deus nos dá liberdade de escolha, mas ao mesmo tempo Ele diz que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Aqui na última parte do verso 9 diz:
saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Então aqui é o convite a nós fazermos todas as coisas com responsabilidade, né? Nós devemos prestar conta do que fazemos. E no capítulo 12, verso 1, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os tempos difíceis e se aproxime os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Então hoje, especialmente, com a tecnologia, com o celular, a internet, que tem o lado bom, né? Aliás, é por causa dessa tecnologia que nós estamos podendo nos comunicar a longa distância hoje. Mas, infelizmente, esses instrumentos da tecnologia têm sido usados para o mal. Problema da internet, problema de celular, televisão. Então, o diabo procura pôr tanta coisa na cabeça, especialmente da juventude, que é difícil a gente encontrar algum jovem que tenha tempo para separar 1 hora por dia para estudar a palavra de Deus. E a propósito, o livro Desejado diz que nós deveríamos separar cada dia 1 hora para meditar na vida de Jesus, especialmente a parte final. Então, meu apelo à juventude é que separem tempo para Cristo. A melhor fase de entregar-nos a Cristo é na nossa juventude. Temos praticamente toda a vida pela frente para ser dedicada a Ele, né? E eu gostaria também de dar meus parabéns aos jovens que estão na escola missionária, que estão se preparando para serem mais úteis à causa de Deus. Ah, já tem data fixa? Infelizmente, não vai ser possível. Que eu já tenho compromisso para essa data, sabe? Ah, eu agradeço muito, agradeço muito. Se Deus quiser, eu pretendo estar no Brasil no mês de outubro, que vamos ter a conferência da União Sul, União Norte, né? Eu gostaria de passar pelo menos uma semana aí no Oasis, né? E ter um contato com os estudantes da escola missionária também, no mês de outubro. Mês de outubro, especialmente comecinho de novembro, né? Obrigado. Então, eu quero reforçar o meu apelo para que os jovens estudem profundamente o livro Desejado. Creio que anotaram também o livro Testemunho Seleto, volume 2, no capítulo Josué e o Anjo. Esse capítulo é muito esclarecedor, porque é uma profecia que se aplica especialmente ao povo de Deus na fase final do dia da expiação. Então, eu gostaria de recomendar que todos vocês estudassem bem esse capítulo do Testemunho Seleto, volume 2, Josué e o Anjo, e um estudo especial do livro Desejado, que é o livro que mais nos faz conhecer a Cristo de maneira mais profunda, né? Uhum. Certo. Olha, eu gostaria de recomendar, tem um capítulo
Eu não me lembro bem o livro, mas o capítulo se chama Reverência na Casa de Deus, é um filme Seletos também. Esse é um capítulo abarcante que envolve tudo. O nosso comportamento, não só na igreja, como no pátio também, né? Que infelizmente nós estamos muito a desejar no aspecto da reverência, né? A Bíblia diz que devemos reverenciar o santuário e guardar o sábado, né? Esses dois assuntos estão muito ligados. E a nossa reverência ainda está muito a desejar. E esse capítulo também eu gostaria de recomendar, que se chama Reverência na Casa de Deus. E quero informar também que a partir de outubro vamos continuar estudando esse assunto da reverência. A próxima lição do Escola Sabatina também, ela falará de adoração. Esse assunto de adoração também não está muito claro para o nosso povo, né? Precisamos nos aprofundar mais. E o principal ponto de adoração é a submissão total a Cristo, né? É disposição para fazer a vontade de Deus. Então, sobre a reverência, nós temos muito a aprender ainda, temos muito a desejar. E agora, isso aqui envolve também a adoração em casa. Quando nós negligenciamos o culto da manhã e o culto da tarde, infelizmente as crianças não sabem como se comportar na casa de Deus. Porque o que nós somos em casa, nós refletimos na igreja, né? Então nós precisaríamos apelar também aos irmãos para que levassem muito a sério o assunto do culto matutino e o culto vespertino. Não apenas para cumprir uma formalidade, não. Mas é que nós precisamos nos submeter a Deus pela manhã, antes de sairmos ao trabalho, à tarde, quando voltamos do trabalho. E a irmã White fala que o nosso lar deve ser uma casa de oração. E as pessoas que têm a devida reverência em casa, para elas será fácil também ter reverência na igreja, né? Esse é um assunto muito, muito importante. Ah, ok. Boa tarde, William, né? Muito prazer. Aham, sei. Certo, certo. Realmente, a reforma nunca mudou a posição. Nós temos, a nossa posição é cálice único em toda parte do mundo. E ela nunca abriu exceção para ninguém, ela nunca liberou nenhum pastor para fazer Santa Ceia individual. Nunca. Agora, é verdade que em alguns lugares o pessoal tomou essa iniciativa de fazer por conta própria. Mas nós enviamos um circular, mais ou menos uns 2 meses atrás, apelando a todos os irmãos de todo mundo que sigam uma posição uniforme. Ao mesmo tempo, esse assunto vai ser discutido na próxima Conferência Geral, em 2015. E a única instância que pode alterar o nosso comportamento em relação à Santa Ceia é a Assembleia Geral. Então, nenhuma união, nenhum campo está autorizado a fazer nenhuma mudança. Não sei se ficou clara a posição. Uhum.
Olha, a sacudidura é um processo permanente, ela nunca para, entendeu? Agora, em alguns lugares onde temos mais perseguição religiosa, como no Paquistão, países comunistas, China e outros lugares, aí é mais seguir o caminho estreito é mais um pouco mais difícil, né? Mas de fato nós estamos sendo sacudidos todo o tempo, porque Deus usa as provas, tanto individuais como em caráter coletivo. Deus usa a sua palavra, Deus usa a disciplina na igreja. Todos são elementos de sacudidura. Então, realmente, a irmã White fala assim: a sacudidura começou, isso há muito tempo atrás, né? E vai prosseguir, porque é um processo permanente, até que a igreja seja purificada, né? Atualmente nós estamos em aproximadamente 130 países e o nosso número aproximado de membros é 38 mil. Nós vamos ter uma estatística mais apurada nesse conselho, mas já temos o relatório em mãos. O nosso número de membros no mundo inteiro é mais ou menos 38 mil membros. Eu consegui, eu estou esperando só diminuir o barulho. É o seguinte, eu fiz parte do grupo no processo de unificação. Em 91, nós nos reunimos com eles para ver se pudéssemos alcançar a unificação, né? E naquele tempo, eu me lembro que nós tínhamos 23 mil membros, eles tinham 14 mil. E realmente eu não tenho informação precisa deles, não tenho. Mas eu sei que naquele tempo, por exemplo, em 91, a proporção era assim: eles tinham dois terços dos nossos membros. Por exemplo, nós temos agora 38, vamos pôr 39, eles teriam aproximadamente 26 mil membros. Mas eu não posso dizer assim com exatidão, porque eu não tenho em mãos relatório estatístico deles. E só gostaria de esclarecer que realmente eles começaram a nova igreja em 52. Que 51 houve aquela crise, mas até 52 éramos uma igreja só. Até que eles nos deixaram e criaram outra organização, se uniram com outra organização em 1952. Foi quando veio a existência a igreja deles. Uhum. Certo. Note bem, qual é a razão da moda? Por que nós queremos imitar o mundo? A realidade é a seguinte: quando a nossa atenção está centralizada em Cristo, nós não queremos chamar atenção para nós mesmos. Por exemplo, quando a pessoa, uma moça, um rapaz, eles usam alguma coisa especial para chamar atenção para eles, isso prova que existe um vazio no coração, entendeu? Então a tendência de imitar o mundo, tendência da vaidade, é para chamar atenção para a pessoa. E quando nós chamamos atenção para nós mesmos, nós ainda não conhecemos a Cristo. Nós revelamos que tem um vazio no coração, que procuramos preencher com essas vaidades, né? Então, o meu conselho é esse: se nós realmente nos submetermos a Cristo, nós vamos perder o amor pelo mundo. Eu sempre gosto de citar
Mateus 16, que uma condição básica para a salvação, de acordo com Mateus 16, 24, aqui diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, eu não posso seguir a Cristo e seguir o mundo ao mesmo tempo. Ou eu me entrego a Cristo, ou então eu estou ainda sob o controle do outro, né? Então, a vaidade, o orgulho, a moda, tudo isso a pessoa é tentada a usar para atrair atenção a si mesmo. Mas isso revela que há um vazio no coração. E esse vazio só pode ser preenchido por Cristo, né? Então, de acordo com Jesus em Mateus 16, se nós quisermos seguir a Jesus, temos que negar a nós mesmos. E eu gostaria de ler também 2 aos Coríntios, que diz que se nós queremos ser filhos de Deus, deixa-me ler o texto aqui. 2 aos Coríntios, capítulo 6, 14 a 18, diz assim: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e o descrente, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E agora vem um apelo: portanto, saiam do meio deles, separem-se, diz o Senhor, não toquem coisas impuras, e eu os receberei. E diz: serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Vocês percebem que uma condição para que Deus seja o nosso pai e nós sejamos seus filhos, vem no verso 17. Portanto, saiam do meio deles, separem-se, diz o Senhor, não toquem coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai, vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, a separação do mundo é condição essencial para sermos filhos de Deus. Nós não podemos amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo, né? E Satanás sempre usou essa cilada para separar o povo de Deus do próprio Deus. Isso. O outro é um capítulo do Testemunho Seleto, volume 2. O capítulo se intitula Josué e o Anjo. Esse capítulo também está no livro Profetas e Reis. É praticamente o mesmo. Conhece? Pois não, tudo bem, Daniel? Aham. Certo. Certo. Bem, vamos voltar um pouquinho para 1888. A igreja enfrentou muitos problemas. Por exemplo, no tempo de Cristo, os judeus eles professavam guardar a lei, mas rejeitaram a Cristo. Realmente é impossível guardar a lei e rejeitar a Cristo, né? Bem, o povo adventista de 1844, que começaram com Cristo no santuário, anunciando a volta de Cristo, e com o decorrer do tempo, eles se envolveram muito com argumentos sobre doutrinas e deixaram Cristo de lado. Bom, Ellen White fala que o anjo de Apocalipse 18 começou sua obra em 88, na Conferência de Minneapolis. Qual era a mensagem?
A mensagem era Cristo Justiça Nossa. Então, o que aconteceu em 14, deixa eu trazer um pouquinho de história aqui. Em 1888, na Conferência de Minneapolis, houve muita oposição à mensagem. E um dos maiores opositores da mensagem de justificação pela fé em 88, eu vou citar aqui alguns nomes. Uriah Smith era o secretário da Conferência Geral, Butler era o presidente, e um elemento de destaque também naquela época se chamava Luiz Conradi. Esse Luiz Conradi, ele era presidente da divisão europeia. Então, ele esteve presente em Minneapolis em 88. Quando chegamos em 1914, esse mesmo Conradi, ele assinou uma circular liberando a igreja para participar na guerra. E o povo, 2% dos adventistas na Europa, protestaram contra essa atitude da igreja e foram excluídos. Bem, agora eu gostaria de dizer que a mensagem principal do anjo de Apocalipse 18 é a justiça de Cristo. Então ela diz que essa luz do anjo começou em 88 com a mensagem da justiça de Cristo. E ela vai terminar com a justiça de Cristo. Então a principal a mensagem do movimento de reforma é a mensagem da justificação pela fé. Embora todas as outras doutrinas sejam importantes, a justificação pela fé é a doutrina central do movimento de reforma. Eu não sei se deu para satisfazer, Daniel? Algum ponto não ficou claro? Exatamente, 44, 88. Isto. E note bem, você percebeu a conexão entre 88 e 14? A principal pessoa que rejeitou a mensagem em 88, que foi Luiz Conrad, ele foi o mesmo elemento que em 1914 ele escreveu uma circular recomendando que os adventistas participassem da guerra. E os nossos irmãos foram expulsos por obedecer a palavra de Deus. Então a reforma é um remanescente dos adventistas. Certo. Olha, para quem conhece a mensagem adventista, só existem duas possibilidades. Ou ele é assinalado ou é destruído. Entendeu? Aí eu aconselharia a ler atentamente Ezequiel capítulo 9. Ali só aparecem duas classes. Uma classe ela recebe o selo de Deus e a outra classe é destruída. A grande multidão são para pessoas que não conhecem a nossa mensagem. Pessoas, por exemplo, vamos dizer assim, um católico honesto que morre na igreja católica, ele é salvo na grande multidão. Ele não conheceu o sábado, não conheceu o santuário. Mesma coisa em relação aos protestantes, pentecostais. Então, toda pessoa sincera que morre sem conhecer a mensagem do terceiro anjo, se ela creu em Cristo e foi fiel à luz que ele teve, ela é salva na grande multidão. Agora, para quem conhece a mensagem que conhecemos, a mensagem do terceiro anjo, a mensagem do santuário, a lei de Deus, 10 mandamentos, o sábado, essa pessoa só tem duas opções. Ou ela é selada com o selo de Deus, ou ela é destruída nas pragas, não tem outra opção. Então, eu sugiro que vocês leiam atentamente Ezequiel capítulo 9, e tem também um capítulo no Testemunho Seleto, volume 2, selamento. Deixa bem claro isso daí. Ou nós somos assinalados com o selo de Deus, ou então seremos destruídos pelas pragas. Não há uma terceira opção aí, não.
Estou ouvindo, tá um barulho, agora parou. Então é o seguinte, a Bíblia é muito clara sobre esse assunto, né? Por exemplo, um verso muito predileto que eu gosto está em Malaquias 2,16. Aqui diz assim: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Então, Deus odeia o divórcio. E Romanos capítulo 7, 1 a 4, o apóstolo Paulo começa assim: eu me dirijo àqueles que conhecem a lei. Note bem que Deus julga a pessoa de acordo com a luz que ela tem, não é isso? Então, Romanos capítulo 7, aqui é muito claro, o apóstolo Paulo, eu vou ler aqui os primeiros versículos, ele diz assim: meus irmãos, falo a vocês como pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Então, você observa que a Bíblia é muito clara a respeito. Às vezes alguém pergunta assim, qual é a posição do movimento de reforma? Eu gosto de responder assim, qual é a posição da Bíblia a respeito, né? A nossa posição é a posição bíblica. Deus odeia o divórcio, e para nós que conhecemos essa verdade, a pessoa casada, ela está ligada ao marido ou à mulher enquanto os dois estiverem vivos. Só estará livre para novo casamento quando um deles morrer. Essa é a posição bíblica. E Mateus 19, quando os fariseus chegaram para Cristo perguntando sobre divórcio, Jesus levou a atenção deles para o começo. Como é que foi no começo? Como é que foi na criação? Então eles falaram assim, mas Moisés deu carta de divórcio. Qual foi a resposta de Jesus? Diz assim, Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio não foi assim. Então a Bíblia é muito clara, não abrindo porta para um segundo casamento para aqueles que conhecem a verdade. Está claro? Olha, o Espírito de Profecia, ela alerta muito quanto ao problema das doenças dos animais. Então, ao passo que não há uma proibição de comer alimento de origem animal, a irmã te fala assim, por exemplo, se a pessoa tem uma galinha em casa, ou tem uma vaca em casa, e ela tem confiança no que ela está comendo, é outra coisa. Mas, especialmente hoje, ela diz assim, devido às doenças nos animais, não haverá segurança para o uso de alimento dessa procedência, entendeu? Então, ela nunca tomou uma posição radical contra o uso de leite e ovos, mas ela orienta que, devido às doenças dos animais, está cada vez mais arriscado fazer uso desses alimentos. Por exemplo, ovo de granja. Alguém que come um ovo de granja está comendo um negócio muito venenoso.
mesmo que ele evite a carne, mas o ovo de granja é um perigo muito grande. Então não há segurança, a não ser que a pessoa conheça bem a procedência, né? Então, na prática, nós ainda somos um povo lacto ou vegetariano. Mas a advertência que há é que devemos ser cuidadosos para evitar alimentos animais, especialmente devido às enfermidades. Eu gostaria até de trazer uma experiência para vocês. Mais ou menos uns 80, 30 anos atrás, o Papa esteve no Brasil e foi visitar uma fazenda de irmãos do sul de Minas. E lá o irmão tinha umas vacas, ele falou assim: olha, irmão Davi, está dando aqui uma doença no gado, se chama mastite, o gado começa a definhar e de repente morre. E ele me falou assim: olha, o valor médio de um boi aqui na região do sul de Minas é 30 mil cruzeiros naquele tempo. Mas quando o gado fica doente, o fabricante de salame compra o gado mesmo doente por 7, 8 mil cruzeiros para fazer salame. Só para vocês terem uma ideia do tipo de coisa que o povo está comendo por aí, né? Então, a advertência que nós temos da palavra de Deus, especialmente do Espírito de Profecia, é que, devido às doenças dos animais, está cada vez mais arriscado fazer o uso de alimentos de procedência animal. Embora nós não tenhamos nenhuma posição radical contra o uso desses produtos, leite e ovos. Não está escrito em lugar nenhum isso daí. Agora, o que nós devemos levar em conta é o seguinte: se nós não somos fiéis à luz que nós temos, eu colocaria nessa situação. Que não existe nada escrito, que eu me lembro que surgiram algumas teorias dizendo que só quem come cru vai receber a chuva serôdia, quem usa produtos animais não vai receber, mas não tem nada escrito sobre isso. Agora, o que está escrito é o seguinte: que se nós não andarmos na luz que nós temos, nós nem vamos nos salvar. 1 João 1,7, o que diz lá? Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, uma obrigação solene que todos nós temos é sermos fiéis à luz que nós temos. Seja em qualquer área, né? Por exemplo, 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Bem, então, o meu apelo final, eu sempre apelo para três coisas. Dediquem tempo ao estudo da palavra de Deus, à oração e ao trabalho missionário. Aí nós fizemos a nossa parte. O apóstolo Pedro diz assim: podemos apressar a vinda de Cristo. Esse é o meu conselho para todos vocês. E aproveito para mandar minhas saudações aos irmãos de Abranches, das outras igrejas de Curitiba e dos irmãos da Escola Missionária. Obrigado. É, eu soube que a reunião acabou de terminar também lá agora. É, foi não. Ah, eu falei presente, transmitirei para ela. Ela está aqui perto de mim, ela retribui, viu? É uma hora menos. Aqui agora são 4h25.
Querido Pai Celestial, em nome de Jesus, chegamos à tua presença, agradecemos pela tua graça, pelo dom da vida e pela grande salvação em Cristo Jesus. E também, Senhor, te agradecemos por essa oportunidade que tivemos de estar em contato com nossos irmãos de Abrantes, da Escola Missionária e de algumas igrejas de Curitiba. Pedimos que tu os abençoe ricamente. Especialmente pedimos pela juventude, Senhor. Tem misericórdia de cada um deles. Desperta neles o desejo de buscar de todo o coração, de estudar a tua palavra, de manter comunhão contigo e de fazer a tua obra em levar essa mensagem às pessoas que estão perecendo no pecado. Dá-nos o batismo do teu Espírito e prepara-nos para o teu santo reino, para a breve volta de Jesus, em cujo nome te pedimos essas bênçãos. Amém. Olha, nós vamos discutir esse assunto agora nesse conselho. Tem vários países na lista. Em primeiro lugar está os Estados Unidos, que foi decidido em 2009, mas devido a alguma dificuldade que estamos enfrentando, talvez vamos estudar outras possibilidades. O Brasil está na lista também, como candidato. E, aliás, são países. A Romênia também está na lista, porque lá já tem um local próprio, né? Então nós temos quatro possibilidades. Uma seria no Colorado, no estado de Colorado, Estados Unidos. Outro seria no estado da Virgínia, Estados Unidos. Outro seria na Romênia e outro seria no Brasil. Então, nessas 2 semanas que vamos estar reunidos aqui, vamos decidir, ter a decisão final sobre o local. Eu aproveito para transmitir minhas saudações a todos esses irmãos que estiveram presentes, inclusive os internautas também, em diferentes lugares. Deus abençoe. Foi um prazer muito grande. Deus abençoe vocês todos. Né?